Diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Todos esses pecados são abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor não se compraz com a mentira, com a discórdia, com a arrogância, com a perversidade e com a maldade. Deus abomina e detesta todas essas coisas. Veja abaixo as 7 coisas que Deus detesta, ponto a ponto. Amém. Olha só, preste atenção, antes de nós desenvolvermos aí tudo que está escrito. Aí o versículo do qual nós vamos tirar todo esse estudo, aí tem a dizer Provérbios 6,16 ao 19, depois tem NVI, ou seja, Nova Versão Internacional. E às vezes nós temos que ter cuidado com algumas traduções da Bíblia, porque elas acabam muitas vezes por querer modernizar tanto e simplificar tanto o palavreado, que acabam muitas vezes por se afastar do seu conteúdo importante. Por norma, a tradução que devemos ler é a Almeida Corrigida e Atualizada, ou Almeida Corrigida. Porque olha só o que diz o título: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina. Se nós formos para uma tradução mais antiga, é isso que nós vamos ver. No entanto, o que está aqui escrito diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Mas na realidade, o que se quer passar aqui hoje é o quê? Há 6 aspectos que, se nós praticarmos, Deus não vai se agradar. Há 6 coisas aqui dos quais nós vamos falar que já é problemático. Diz: o Senhor odeia. Mas a 7ª, ou seja, a 7ª não está no patamar das outras. Não é há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas Ele detesta. Não. A 7ª diz: a sua alma abomina. Por norma, quando nós usamos esse adjetivo, abominável, é para caracterizar violadores, pedófilos, assassinos. Algo abominável que a pessoa fez. E que a Bíblia nos diz que esse 7º aspecto, essa 7ª atitude, a alma de Deus abomina. Então, as outras são graves, mas esta então é deixar Deus com as mãos na cabeça. E nós temos que ver isso aqui ponto a ponto para entender exatamente isso. Nós temos falado muito sobre esse aspecto. Se Deus se agradar de nós. Porque olha só, há algo muito importante que o cristão tem que ter: fé, a crença, confiança, esperança. Mas aliado a isso, Deus tem que se agradar de mim. Eu posso ter muita fé, mas se eu não fizer o que é certo, era o exemplo que estava aqui ontem. Quer dizer, eu vou fazer um assalto e tenho fé para não ser apanhado. É isso? Não. Deus não vai operar ali. Ao contrário daquilo que a gente vê nos filmes, não é? Os mafiosos que vão matar alguém, vão executar alguém, mas beijam lá o crucifixo, fazem o sinal da cruz. São todos muito religiosos. Mas não deixem de ser mafiosos. E morrendo vão para o inferno. O Senhor não se agrada deles. No entanto, todos eles têm uma fé tremenda em Deus. Então, isto é muito importante. É importante agir a fé, temos falado sobre isso.
Atenção, Deus tem que se agradar de nós. Porque se nós não tivermos... Eu não quero levar tanto para as boas obras. Mas lá está, isto aqui vem de acordo com o eu querer agradar a Deus. Não é uma questão de eu ser bonzinho. Há muita coisa que está aqui escrita que muitas vezes vai ser difícil para nós colocarmos em prática. Mas é fazer exatamente, ou não fazer o que está aqui escrito, exatamente para agradar a Deus. Amém? Vamos lá, vamos primeiro que é para desenvolver aqui. Diz assim. Número 1. Olhos altivos. 1 Samuel 2:3. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arrogante menospreza o próximo e trata os outros com desdém. Jesus também foi tratado com desprezo. Quem age orgulhosamente de forma arrogante não se preocupa com o próximo. Jesus Cristo, que é Deus, foi humilde, manso e recebeu a todos com amor. O Rei dos Reis sempre foi bondoso para com todos. Quem somos nós para agirmos com arrogância? Número 2. Língua mentirosa. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. O diabo é mentiroso e pai de mentira. Nada que provém da mentira é proveitoso. Não existe mentira boa ou mentirinha. Deus é verdadeiro e se agrada daquele que fala a verdade. Amém? Amém. Presta atenção. Olha para cá. Quando nós acabarmos isto, nós vamos chegar à conclusão do seguinte: que em todas estas coisas há uma separação daquilo que é o caráter de Deus e o caráter de Lúcifer, o diabo. Vamos conseguir fazer uma separação entre aquele que age conforme a vontade de Deus, o caráter de Deus, e que aí sim, havendo uma entrega e essa fé se tornará o filho de Deus. Existem outros que, mesmo estando numa igreja, muita gente se agarra a esse aspecto. Eu estou na igreja, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, isso só não chega. Porque muitas vezes o caráter vê-se ali não o filho de Deus, mas o filho do diabo. O que está aqui escrito, o primeiro aspecto, algo que Deus odeia, os olhos altivos, ou seja, alguém que é arrogante. E vê-se muita gente hoje em dia, às vezes dentro da igreja, muitos dentro da igreja, que vivem essa arrogância. Que não aceitam ser chamados à atenção, que não aceitam ser repreendidos, que estão sempre certos, que se acham melhores que os outros. Porque têm um cargo, porque lhes foi dada uma responsabilidade, porque têm tempo de igreja. E isso para Deus não vale nada. Porque olha só, quando nós, a Bíblia não usa, salvo erro, nem aparece o nome de Lúcifer. Salvo erro. Mas dá-nos a entender sobre ele. Fala-nos sobre ele. Daquele que seria depois de Deus, Jesus, apesar de não falar de Jesus diretamente no Antigo Testamento, mas vamos dizer assim, depois do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mais importante seria Lúcifer. Seria mais ou menos isso. Da mesma forma que Deus deu autoridade e domínio ao ser humano no Jardim do Éden, provavelmente Deus teria dado autoridade a Lúcifer, tipo, acima de ti estou eu e mais ninguém. Faz como quiseres, orienta. A Bíblia nos diz que ele era o mais belo, o mais importante, o mais isto, o mais aquilo, ao ponto de se tornar orgulhoso, arrogante.
de se achar mais importante e melhor que Deus. Ora, alguém, aí lá está, você pega nas características de Jesus e vê alguém humilde, bondoso. Vê Jesus, o Filho de Deus, a lavar os pés aos seus discípulos, exatamente para lhes dar o exemplo de como tem que ser. É quando você vê alguém que gosta de olhar assim por cima para os outros, isso é sinal de humildade. Não? Quando a Bíblia nos fala de Jesus, Ele próprio diz que eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Mesmo Jesus diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. Alguém que tem olhos altivos, ou seja, alguém que é arrogante. Não confunda arrogante com timidez ou, sei lá, falta de ser sociável, antipático. Não, a arrogância vai para o lado do orgulho, da mania, de se achar mais que os outros. Então, alguém que é arrogante, alguém que é mentiroso, e atenção que está aqui escrito, não existe nem mentirinha, nem mentira pequena. Tudo é mentira. Onde é que aqui está o caráter de Deus? Onde é que aqui está o agir do Espírito Santo? Não está. Quando você começa a procurar isto do lado do mal, você vai encontrar. Então, quando alguém se diz, eu sou um filho de Deus, mas é arrogante, não. Vive na mentira, não, está a agradar ao seu pai, mas o seu pai não é Deus, é o diabo. Atenção que o que está aqui escrito hoje é muitas vezes o segredo porque é que nós não sentimos a presença de Deus. O porquê é que nós não vemos o agir de Deus na nossa vida. O porquê é que as coisas da palavra de Deus não fazem sentido na nossa vida. Porque temos nos deixado muitas vezes levar mais para agradar ao diabo do que muitas vezes para agradar a Deus. E isto não tem nada a ver com religião. Tem muito religioso que é arrogante, tem muito religioso que é mentiroso, tem muito religioso que, como com todos os requisitos que ainda nós vamos ver. Não tem a ver com a religião, tem a ver com ter comunhão com Deus e querer de todas as formas lhe agradar. Amém? Vamos continuar. 1 a 3. Mãos que derramam sangue inocente. 1 João 3,12. Não como Caim, que era de maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e este seu irmão justas. Caim foi o primeiro homicida relatado pela Bíblia. Movido pela inveja, ele assassinou Abel, o seu próprio irmão. Essas pessoas são movidas pela maldade e são capazes de derramarem sangue, direta ou indiretamente, para benefício próprio. Os homicidas não herdarão o reino de Deus e as consequências desses atos são graves. Número 4. Coração que traça planos perversos. Provérbios 6,12. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Queria a sua folha. O perverso é uma pessoa com prazer em prejudicar o próximo. Neste trecho, Deus diz que odeia aquele que não tem caráter, aquele que não tem escrúpulos para alcançar os seus objetivos, nem que seja necessário prejudicar alguém. O versículo diz que o perverso anda de um lado para o outro. Por isso temos de ter cuidado para não estarmos envolvidos nos seus planos maldosos. Número 5. Pés que se apressam para fazer o mal. Isaías 59:7. Os seus pés correm para o mal. Se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Este trecho
está ligado às pessoas que sempre estão dispostas em maquinar o mal. Os pés deste versículo estão ligados à ação, a tomar a iniciativa. Ao invés de buscar e praticar o mal, esteja sempre disposto a praticar o bem. Afaste os pés de todo o caminho mau para obedecer à tua palavra. Salmos 119. Faça o bem, use os seus pés para manter-se no caminho do Senhor. Amém. Ora só, esses 3 aspectos aí que nós lemos, ele está ligado às nossas atitudes, às nossas mãos, pés aqui tem a ver com ação, atitude, iniciativa. E algo que começa no nosso coração. Agora, olha só, o número 4 diz: coração que traça planos perversos. O coração pensa? Não? O que é que pensa? A nossa mente. Tem a mente de alguns que nem isso consegue fazer. Mas isso é outra coisa, não interessa não. Olha só. Aquilo que se passa na nossa mente, que a gente pode dizer assim: bispo, no mundo em que nós vivemos, isso, aquilo, pois é. Vamos usar outra função do nosso corpo. Voltando a repetir, esses 3 aspectos estão ligados às nossas atitudes e depois também ligado ao nosso próximo e depois então ligado a Deus. Não se esqueça que a palavra de Deus nos diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso me amar só a mim e não amar o meu próximo. O amar o próximo não significa que eu gosto daquela pessoa, mas pelo menos, vamos usar assim, eu não vou prejudicá-la. Eu não vou prejudicar aquela pessoa. Eu não vou lhe desejar o mal. Nós podemos não querer conviver com alguém. Nós podemos às vezes até estar zangados com alguém. Mas o máximo que eu vou dizer é que Deus te abençoe. Nem que seja longe, que Deus te abençoe. Só que todas essas coisas vão começar aonde? Na nossa mente. E o que se passa na nossa mente tem muito a ver com aquilo que nós vemos, ouvimos, com as pessoas com que nós lidamos, ou seja, com aquilo que alimenta a nossa mente. Se eu não comer doces, se eu tiver muito cuidado com a ingestão de açúcar, eu vou ter diabetes? Não. Se eu tenho um grande cuidado com a alimentação, vamos supor, eu estou lá no interior do país, não há McDonald's, não há nada dessas coisas, supermercado tenho sei lá quantos quilómetros de distância, eu nem carro tenho, eu vivo daquilo que dá a terra, das plantações e lá nos pouquinhos que eu culto. Ou seja, eu tenho uma alimentação, eu vou dizer que saudável, muitos legumes, uma carne bem tratada. A minha saúde não vai ser diferente. Não como comida de plástico, dificilmente como algo com açúcar, com muita verdura, com carne, como deve ser, carne, peixe. Eu vou ter mais força. Eu dificilmente vou ter colesterol ou problemas de ossos, que às vezes está ligado à alimentação. Eu dificilmente vou ter diabetes. Com muito cuidado fará com que as minhas veias não estejam obstruídas por causa de gordura e etc. Portanto, não tenha risco nem de infarto, nem de AVC, nem nada parecido. Tudo por causa daquilo que eu como, daquilo que eu ingiro. E caramba, eu tenho escolha naquilo que eu como. A mesma coisa se passa na nossa vida. Nós podemos dizer assim: mas eu não posso. Como é que eu faço para que o pensamento não venha? Se é algo com que eu não lido, aquele pensamento não virá.
se é algo que não faz parte do meu dia a dia, se é algo do qual os meus olhos não se alimentam, aquilo não fará parte da minha vida. Dificilmente virá à minha mente. Você coloca uma criança de 3 anos, às vezes até menos, dentro de uma família que só diz as neiras. Qual é o natural? Aquela criança não dizer nenhuma. Aquela boca cada vez que se abre, ainda para mais quando é assim, toda a gente acha muita graça. Aquilo vai fazer parte. Você pega uma criança que nunca ouviu uma asneira, se ela nunca ouviu, ela vai dizer. Aquilo vai passar, quando ela se aleijar, caiu, vai soltar um palavrão? Não, porque nem sequer faz parte da mente. Não existe esse vocabulário sequer. As pessoas com quem nós lidamos, o que nós consumimos hoje em dia de redes sociais, de televisão, de tudo e mais alguma coisa, o que nós ouvimos, todas essas coisas influenciam o nosso pensamento. Nós vemos nos filmes que o normal é vingar-se, filmes, novelas, etc. Vamos para as redes sociais e aquilo é uma fonte de ódio. Tem gente que parece que a profissão da pessoa é sentar atrás de um ecrã, de um telemóvel e destilar ódio para toda a gente. Não conheço a pessoa, não sei o que é que se passa, mas eu vou para ali só para falar mal. E depois os carneirinhos vêm tudo atrás e entra tudo naquele carreirinho para dizer o mesmo. E às vezes nem fazem ideia do que é que se passa. Isto é o normal hoje em dia. Isto é aquilo que nós vamos nos alimentando todos os dias. E muitas vezes, até temos a Bíblia no telemóvel, mas é a aplicação que a gente menos ama. Abrimos jogos, Facebook, Instagram estão sempre abertos, YouTube, Spotify, tudo e mais alguma coisa. Bíblia. Vamos ao YouTube, tem lá pregações, a gente vai ver tudo, menos pregações. É isso que nós estamos a nos alimentar. Se nós só recebemos açúcar, nós vamos ter o quê? Diabetes. Se só recebemos gordura má, nós vamos ter colesterol. Corremos risco de infarto, de AVC. Se temos diabetes, corremos alto risco de infecção, de cegueira. Exatamente por causa daquilo que nós nos alimentamos. Como é que nós vamos ter amor ao próximo? Como é que nós vamos cuidar do nosso próximo se aquilo que passa por nós é só coisa ruim? Aí depois andamos muitas vezes a desagradar a Deus sem sequer ter noção disso. Então, chegue em casa, pega nisso, leia de novo. Mas mais do que desenvolver esses 3 aspectos, é nós sermos aqui hoje com essa consciência. Eu tenho que ter cuidado com o que está à minha volta. Poxa, você sempre ouve aqui, você não tem que desprezar ninguém. Mas se eu tenho um amigo que vai me levar para maus caminhos, eu tenho que me desviar dessa pessoa, para meu próprio bem. Outrora era muito meu amigo, eu não vou desprezá-lo só porque ele não tem a mesma fé do que eu. Mas se só me leva para maus caminhos, más companhias, coisas que se calhar eu na minha carne já sou fraco, já tenho tendência para aquilo que é errado. Ainda vou seguir a pessoa. Daqui a pouco eu estou no erro, no pecado, e a culpa foi minha. Então, muita atenção, nós não somos fanáticos, não é só Bíblia, não é só oração, não é só igreja, há mais coisas. Mas olha só, é aquilo que eu dizia hoje de manhã. Você senta para ver um filme de comédia. Você vai lá, hoje em dia nós temos essa facilidade, você procura filme, aí comédia. Passado um bocado já está toda a gente a tirar a roupa, anda tudo com um calor enorme. É cenas que não tem nada a ver com comédia, mas é para que seja muito natural nos dias de hoje.
Se senta para ver, sei lá, desenhos animados. Já traz um menino com uma menina, um menino com um menino, uma menina com uma menina, que é para ser tudo muito natural, que é para os pais e os filhos acharem que isso não, assim é que tem que ser. Aí a Bíblia muitas vezes nem vê. Aí a gente começa a entrar no Evangelho da porta larga. Tudo é permitido, tudo é aceitável, e não é isso que a palavra de Deus nos diz. Aí o nosso coração começa a traçar planos perversos, desagradam a Deus. E quem tem a perder com tudo isso somos nós. Então, muito cuidado com aquilo que se passa à sua volta. Amém? Vamos lá aqui fora. Número 6 e número 7, para nós terminarmos. Testemunha falsa espalha mentiras. Provérbios 25, 18. Martelo, espada e flecha aguda. É o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Falso testemunho, a popular fofoca, é algo detestável diante de Deus. Quem se utiliza de falso testemunho age de má fé, prejudicando o próximo. Espalhar mentiras gera injustiça e uma hora ou outra quem espalhou mentira pode se tornar uma vítima dela. Dê bom testemunho, haja com justiça. 1 João 3,7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 7. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tito 3,9 diz: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e os debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra administração, evita-o. Deus abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos. Este 7º ponto, a Bíblia nos diz que a sua alma abomina. Aquele que se aproveita da palavra de Deus para provocar contenda, comete um grave erro. Cristo, enquanto esteve na terra, teve que enfrentar muitas pessoas que se utilizavam das Escrituras para criar tumulto. Enquanto Jesus realizava milagres, chegando a curar no sábado, em certas ocasiões, muitos religiosos queriam discutir a legalidade do ato. Infelizmente, certas questões bíblicas podem afastar as pessoas de Deus. Por isso, qualquer dúvida onde a palavra de Deus deve ser tratada com respeito, buscando entendimento e evitando discussões. Quem alimenta discussões, causando discórdia entre irmãos, age contra o Evangelho de Cristo. Amém. Olha só, para a gente terminar. Aí o 6 e o 7 eles estão também ligados. Mas o 7º, a palavra de Deus nos diz que a alma do Senhor abomina isso. O 6 é o típico fofoqueiro, que gosta de falar muito sobre a vida dos outros. Deus odeia isso. Não é à toa que um falso testemunho no tribunal pode nos levar a ser presos. Mas já repare que toda a base moral que existe até nas leis vem da palavra de Deus. Isso não está escrito em mais lugar nenhum. Como origem, não está em mais lugar nenhum. E aquilo que hoje é lei, se você for a um tribunal e dá um falso testemunho, você tem ali um problema sério. Sendo apanhado, é um problema sério. Há centenas de anos antes, não dizer milhares, a Bíblia já nos dizia, a palavra de Deus já nos dizia que isso Deus odeia. Já é mau falar da vida dos outros. Ainda para mais quando se fala mentira. Então isso é algo que entenda tudo aquilo que vai prejudicar o próximo.
já é errado. Deus não aceita, Deus odeia isso. Portanto, eu posso não gostar de alguém. Mas lá está. Que moral eu tenho para criticar alguém que pode me ter prejudicado, mas se depois eu faço o mesmo, por que é que eu sou diferente? Então, quando nós, de facto, começamos a falar mal de alguém, e atenção, ninguém vai espalhar uma mentira porque gosta da pessoa. É isso? Não. O intuito qual é? Prejudicar. Onde é que está o amor ao próximo? Agora o sétimo pode parecer parecido, mas a coisa já não é bem assim. O que provoca a discórdia entre os irmãos. E aí já são coisas que levam muitas vezes a que pessoas se afastem mesmo da palavra de Deus. Estava aqui a ler agora isso. Estava-me a lembrar quando a mulher adulta foi apanhada em flagrante e a trouxeram até Jesus. E nós temos que entender que a palavra de Deus ela não é para condenar. Ela é para ensinar. Ensinar no sentido que a pessoa tome consciência do seu erro, se arrependa e se torne alguém diferente. Mas os fariseus pegaram uma mulher adulta, olha só, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, tão devotos, tão religiosos, com tanta fé. Mas o intuito de Deus não era nem engrandecer Jesus, nem ajudar a mulher adulta. A ideia era apanhar Jesus de alguma forma e, se fosse necessário, apedrejar aquela mulher. O amor ao próximo aqui já voou ao tempo. Mas eles estão a usar a palavra de Deus. Nós vemos hoje em dia que uma grande discussão é: a minha igreja é melhor que a tua, a minha religião é melhor que a tua. Onde Deus é um só. Nós estamos a falar aqui de cristãos e muçulmanos. Estamos a falar muitas vezes entre aqueles que se consideram cristãos, quase se comerem uns aos outros, a se revoltarem uns contra os outros. Igrejas a dizerem: se esse fulano é de outra igreja e não é da sua, você não tem que falar com ele. Porque é endemoniado, porque é isso, porque é aquilo. Se o seu familiar não faz parte dessa igreja, você tem que o desprezar, você não tem que estar com ele, ele é um filho do diabo. Quer dizer, todo aquele que provoca discórdia e separação entre os irmãos é bíblico. A palavra de Deus diz que, olha, a alma do Senhor abomina isso. E nós temos hoje em dia muitos, em vez de trazerem palavras que aproximem as pessoas, e atenção, o aproximar não é aceitar tudo. Não é se errou, se é isso, se é aquilo, mas não tem. Não, problema tem. Mas não é criar discórdia, não é criar confusão, não é criar separação, porque senão, como é que se vai levar aquela pessoa à salvação? Jesus não andava com os fariseus, os religiosos, Jesus andava com quem? E os a quem? Os pecadores. Mas eles é que precisam de ajuda. Eu não dizia: eu sou Deus, eu sou puro, não posso andar com vocês. Agora, claro, se a pessoa não queria, Jesus também não ficava lá. Você não quer assim. O que é que ele falou para a mulher adulta? Eu não te condeno. Portanto, tenta é para a próxima não ser apanhada. Foi isso? E que o amor de Deus te cubra das mais ricas bênçãos. Não vou te condenar, não é para isso que eu vim aqui. Mas vai e não peques mais. Não é: eu sou puro, eu sou Deus, ninguém é pecador, todos são pecadores, eu não sou, vou-te apedrejar, ou não. Não usa a palavra de Deus para criar discórdia e confusão. Olha o que diz aqui, só mais uma vez e nós vamos terminar. Tito 3, versículo 9. Mas não entres em questões loucas.
genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, faz o quê? Evitam. Se tem aquela pessoa que só quer entrar em confusão com a palavra, se ele já falou uma vez, já falou duas, a pessoa não quer saber, quer entrar em discórdia, evita. Não há necessidade de ficar aí a debater. Há coisas que é melhor a gente pôr-se de parte, é melhor evitar, não usar a palavra de Deus para fazer contenda. Porque isso foi o que a serpente fez. Às vezes, estes debates da lei, os debates da palavra, esta santidade que nós queremos demonstrar, só afasta as pessoas de Deus. Principalmente se não usarmos a palavra de Deus como deve ser e como exemplo. O que é que a serpente fez? Olha, se que Deus falou, não é assim. Vocês entenderam errado. Não é dessa forma. Vocês estão a distorcer tudo. Deus sabe que não é assim, que não é sábado, que é aquilo que é. Nós temos é que procurar dar um bom exemplo, viver a palavra, fazer de tudo para agradar a Deus. Bispo, vamos resumir isto tudo. Vamos. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo. Faça de Deus a prioridade da sua vida, no seu pensar, no seu agir e no seu falar. E quando se for relacionar com o outro, faça aos outros, não faças o que não queres que te façam a ti. É tomar a iniciativa. Faz aos outros o que queres que te façam a ti. Lida com os outros como queres que lidem contigo. Queres ser respeitado? Fulano é uma besta, mas respeita. Queres que sejam honestos contigo? Então ser o primeiro a falar a verdade. Queres que te compreendam? Então não seja alguém que julga. Em primeiro lugar, tenta ver, analisar, compreender o lado da pessoa. Que às vezes o primeiro pensamento é errado. Quando nós paramos e pensamos e analisamos, vemos que afinal não é bem. Então é muito simples agradar a Deus. Amá-lo acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Vivendo dessa forma, nós não vamos fazer nada disso que está aqui. Nós vamos proceder de forma correta, Deus vai se agradar de nós e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fique de pé, vamos falar com Deus.